Muito bem, atividade 1. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$4. Que mentira, mano. É 4 e... Nem lembro mais quanto que é, mas é mais de R$4, né, velho? Você tá ligado? Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, a tabelinha aqui, essa tabela representa tipicamente uma relação de proporcionalidade direta. Então, já tá falando pra gente que é o quê? Proporcionalidade direta. Item A. Quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Se uma passagem é R$4, 7 passagens é 7 vezes 4, que costuma dar o quê? R$28, tá? Então ela pagaria aí, no item A, R$28. Item B. Quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$60? Bom, se uma passagem é R$4, R$60 dividido por 4 vai dar o total de passagens aí que dá para comprar. Então, 6 por 4 vai dar 1, 1 vezes 4, 4, para 6 faltam, sobra 2. 2, baixou o 0 ali, R$20. Dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para 20 não sobra nada. Então é isso aí, ó. R$15. Então, letra B, 15 conto. Aliás, 15 conto não, 15 passagens. 15 passagens aí dá para comprar, hein? Legal. Podemos considerar que o preço pago pelas passagens varia em função da quantidade adquirida. Dessa forma, a relação de proporcionalidade é expressa por uma função do tipo k vezes x, y igual a k vezes x, também chamada de função linear, onde k é considerada constante de proporcionalidade. Determine o valor de k e escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere n o número de passagens e v o valor pago. E D. No caderno, construa um plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Então, ó, esqueci de completar a tabela aqui no item A. No item A não, né? Aqui, ó, no enunciado está falando para completar a tabela. Então, uma passagem é 4, duas passagens 8, 5 passagens é 5 vezes 4, né? 20. E 8 passagens, 8 vezes 4 vai dar 32. Tá? Então tá completada a tabela aí. Agora vamos aqui para o item C. Então nós temos aí que o valor pago é igual a K que multiplica N. Ou N que multiplica K, tanto faz. Em que N é o número de passagens, olha aqui, ó. Então nós temos que descobrir o valor de K. Para isso nós vamos pegar aqui, ó, o valor pago, por exemplo ali, R$8 ou R$4, tanto faz ali, ó, pode ser R$4. Então R$4 é igual a K vezes 1. Ou também poderíamos pegar ali, ó, R$8 é igual a K vezes 2. R$20 é igual a K vezes 5. Então qualquer uma dessas expressões aqui nos dá o valor de K, tá? Também poderia ser 32 é igual a K que multiplica 8 também. Bom, enfim, isolando o K em qualquer uma dessas expressões aqui, nós teremos um K igual a V, que é o valor pago, né? Dividido pelo número de passagens. Isso aí vai dar, se eu pegar aqui essa primeira expressão aqui, isso aí vai dar 4 dividido por 1, que costuma dar o quê? 4. Então, K é 4. K é igual a 4. Legal, agora vamos fazer aqui o item. Eu já deixei aqui o esquema aqui do plano cartesiano. Vamos colocar aqui o eixo X e eixo Y. Lembrando que aqui era 8, aqui é 20 e aqui é 32, não é isso? Bom, X e Y aqui, ó. Eixo X e o eixo Y, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. Na verdade, poderíamos colocar aqui, né, N, aliás, N não, aqui é o valor pago,
e aqui seria o N. Olha lá, o gráfico tá aí, né? Aqui é a origem, ponto zero aqui, ó, origem. Vou colocar aqui algumas marcações, pode ser 1, 2, 3, né? Deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos alguns pontos aqui, vamos colocar eles mesmos. Aqui no eixo Y, a gente pode colocar uma escala aí de 4 em 4, não tem problema. 4, 8, 12, 16, 20. Não é isso? E aí a gente pode pôr os pontos. Vamos colocar nos pontos aqui, bacana. Ponto 1, 4. Tá aqui, ó, 1, 4, tá? No eixo Y eu coloquei uma escala diferente da escala do eixo X para caber o gráfico aqui no meu plano cartesiano, tá? Aqui tá de 1 em 1 no X e aqui tá de 4 em 4 no Y. Então 2, 8, ó. 2, 8 tá aqui. Depois, no 3 vai dar 12, não é isso? Vamos colocar aqui também. Podia ter pulado logo pro 5, também não tem problema nenhum. Vamos colocar todos aqui, ó. Que é linear, né? É uma reta. Aqui eu coloquei embaixo, né? Aqui para cima. Aqui. O que mais? E, por último, esse daqui. Tá aí. Agora é só ligar esses pontos aí. Daqui até aqui. Já Elvis, é isso aí, ó, o gráfico. Aqui a gente pode falar de várias coisas aqui desse gráfico, mas vamos deixar mais para frente, né? Por exemplo, o fato de que o coeficiente angular dessa reta, coisa que você não viu ainda, né? Você está no primeiro série do ensino médio, mas isso daqui, ó, é a tangente, né? Esse ângulo formado aqui com a reta, o K, vou chamar aqui de θ, o K, que é a constante aqui, né, que é o que a gente descobriu que é 4, o K é igual a tangente, tá? Numericamente igual a tangente do θ. Isso aqui é um detalhe, né? É o detalhe do negócio. Então tem a ver aqui com trigonometria também, tá? Aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é a inclinação da reta, é a taxa de variação, K. Vamos ver o que tem mais para frente aqui. Atividade 2. O gráfico a seguir representa a relação. Olha a relação aqui, ó. 3T, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma represa, aliás, de uma empresa, né? Em função do tempo. De uma empresa? Ah, tá certo. De uma empresa. Legal. Aqui é o tempo. Existe tempo negativo? Não entendi porque tem essa parte negativa aqui, né? Consumo negativo? Esse gráfico tá um pouco estranho. Minha opinião aí tá meio estranho esse gráfico aqui, né? Pela situação aqui, é o gráfico do consumo de água de uma empresa. Quer dizer que teve um tempo negativo, não sei o significado disso, em minutos. Qual seria o minuto menos 1? E nesse minuto menos 1 ele estava gastando aqui menos, sei lá, menos volume negativo. Estranho, né? Mas vamos deixar esses detalhes aí, né? Pra depois. Aliás, isso aí tá me dando nos nervos, hein, mano? Eu vou ignorar essa parte aqui, viu, gente? Ó, pra mim isso aqui não tá certo, não. Porque aqui é o consumo, né? A partir de um determinado instante aqui, você começou a ver o consumo do negócio. No instante 0, não consumiu nada. Aí passou a consumir aqui. Sei lá, velho. Enfim. Analise o gráfico e responda. A. Qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Então tá aqui, ó. A gente tem que pegar e verificar aqui 2 minutos. Onde que corta o eixo aqui, ó. O eixo Y. Tá? Como aqui não vai dar para ver, né? Porque o gráfico ali não chegou até lá em cima. Aliás, vamos tirar isso aqui que tá feio, né? O que a gente vai fazer então? Vamos calcular.
Isso aqui é uma função aqui, ó, linear, tá vendo? Então ela vem parte da origem. Então nós temos alguns pontos aqui, ó, podemos colocar esses pontos em uma tabela. Colocar aqui o tempo em minutos e aqui o consumo em metros cúbicos, posso chamar de volume. E aí nós teremos aqui, ó, alguns valores. No caso ali Na verdade a gente já tem, né? 2t já tem a função já. Então nem precisa fazer nada disso aí, ó. Vamos pegar aqui no item A. Quer saber? 2 minutos, vai pegar aqui a função, que é f de x. Na verdade deveria ser f de t, né? Porque a nossa incógnita é t e ali está escrito f de x. O que é x? Não tem x na expressão, entendeu o que eu tô falando? O negócio é em função de t. E ali está em função de x. Tá errado. Tinha que ser em função de t. Enfim, né? Vamos lá, vamos para frente. Aqui o negócio é entender isso aqui, ó. Então é 3 vezes t, tá? O que é o t? T é o tempo. Ele quer em qual tempo? Em 2 minutos. Então vamos colocar f de 2, que é igual a 3 vezes, onde tinha t, agora vai ter o 2. Lembrando que f de t é o nosso y. Correto? E o y é o consumo, tá? Então aqui f de 2, né, no instante 2 minutos, vai consumir aí 6 metros cúbicos, tá? 6 metros cúbicos, então tá lá mais para cima, né? Tá um pouquinho mais para cima aqui do gráfico, por isso que não deu pra gente fazer a intersecção aqui, ó, a solução gráfica, né? 6 minutos, 6 metros cúbicos, tranquilo? Entendeu o que eu falei aqui, ó? Aqui não devia ser x, né? Devia ser t. Qual seria a lei de formação dessa função se y fosse dado em litros? Em litros. Então aí nós temos que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Certo? Então aqui, ó, ao invés de ser 3t, vamos colocar 3.000 vezes t, né? Porque é 3.000 litros de água. Para 1 segundo, 3.000 litros. Para 2 segundos, 6.000 litros. E assim, 6 segundos não, minutos, né? E assim por diante. Então aqui na letra B, vamos colocar que a função deveria ser f de t, né? Lembrando que ali não pode ser x, porque não tem x. A função do tempo aqui seria 3.000 vezes o tempo. Tá? Essa expressão. Em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? 210 metros cúbicos de água. Então vamos fazer aqui a letra C. Nós vamos calcular então, ó, f de t para 210 metros cúbicos, né? 3 vezes, ou melhor, né? Aqui é o consumo, né? 3 vezes t, legal. O f de t nós temos já que é o consumo. O consumo foi de 210. Então nós vamos, deixa eu ver se tem aqui uma outra folha em branco, que ali precisa de espaço. Não tem, não. Vai ser que ser aqui mesmo. Muito bem, então aqui nós teremos 210, tá? Que é o volume, né? Consumo aqui, ó. 210 metros cúbicos é igual a 3 vezes tempo. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então nós temos que o tempo vai ser 210 dividido por 3. Portanto, nós temos aí 70 minutos. Né? 21 por 3 dá 7. Com o zerinho ali, ó, 70 minutos. 1 hora e 10, tá? 1 hora e 10 aí para a empresa gastar 210 metros cúbicos de água. Letra D agora, o que significa f de 30 igual a 90 nessa função? Significa que em 30 minutos consumiu 90 metros cúbicos. Simples assim, né? No item D ali, ó, vou colocar aqui do lado aqui. Então, f de 30 é o quê? É 3 vezes o tempo, que é 30. Isso aí é igual a 90. Ou seja, consumo em 30 minutos. É isso que significa f de 30 igual a 90. Atividade 3, AP. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas x e y. Se x é diretamente proporcional a y, então também y será diretamente proporcional a x.
O gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas é... Bom, essa daqui não pode ser porque, ó, proporcionalidade direta, vamos fazer um pequeno comentário aqui, ó. É igual a kx, ok? Significa que quando o x for zero, o y vai ser zero. E vice-versa, né? Quando o y for zero, o x também é zero. Então, obrigatoriamente, tem que ter aqui o ponto 0, o zero, nesse tipo de função aqui, tá? E o único que tem, ó, o ponto 0, 0 é exatamente a letra D, que parte da origem, tá vendo aqui? É uma reta, parte da origem, então é uma função desse tipo aqui. Considere os gráficos a seguir. Tem um monte de gráfico aqui, vamos ver, ó. Considerando as constantes de proporcionalidade encontradas em cada uma das funções e organizando-as em ordem crescente, obtemos a seguinte sequência. Então vamos ver, ó, quanto maior a inclinação do gráfico, lembrando que você tem que ver também a escala, né? Porque essa daqui está indo de 1 em 1, tá vendo? Essa daqui já está indo de meio e meio. Essa daqui está indo de meio e meio também. De meio e meio também. E essa daqui eu não sei. Mas vamos calcular as constantes, ó. Vamos chamar de KI, a primeira, tá? Como é que calcula a constante aqui, ó? Você pode pegar qualquer triangulinho desse aqui, ó, e fazer a tangente, que é o que, ó? Cateto oposto, aqui no caso foi de 2 até 3, então aqui mede 1. E aqui embaixo também mede 1, ó. Então é 1 por 1 vai dar 1. Então K1 é igual a 1. E o K2? K2 é essa daqui, ó. Vamos calcular a tangente aqui. Então aqui é meio e aqui é 1, tá vendo? Então é 1 por meio. 1 dividido por meio é 2. E depois nós temos o K3, que é essa daqui, ó. Então é meio por 1. Então meio por 1 é meio. 0,5. E finalmente a K4, constante de proporcionalidade do gráfico. 4 é o quê? 0,25 dividido por 1, ou seja, 0,25, tá vendo? Então agora, colocando na ordem crescente, nós temos primeiro o 4, certo? Depois o 3, depois o 1 e finalmente o 2, tá? Nessa ordem aí, e você vai encontrar isso na alternativa. Aqui eu copiei e colei errado, esse B aqui tá a mais, tá? Isso aqui foi eu mesmo, não foi a apostila não, dessa vez. Alternativa A, né, gente? Alternativa A aqui, ó. 4, 3, 1, 2. Atividade 5, calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Então, a taxa de variação, lembrando, ó, você tem que fazer o quê? Encontrar aqui a inclinação da reta. Para isso, vamos usar o quê? Números, pontos conhecidos, ó. Esse ponto aqui eu sei as coordenadas, ó. Esses dois pontos aqui eu sei. Esse ponto aqui é 10 para x, 17 para y. Esse outro ponto aqui é o 5 para x, 10 para y. Tá? Então, dá para a gente descobrir aqui a tangente do ângulo, ó. A taxa de variação, né? Eu tenho que perceber aqui, ó, para cada unidade do x, quanto que aumentou no y, porque está aumentando porque é crescente, tá? A reta está apontando para cima, é crescente. Se fosse para baixo, decrescente. Então, nós vamos fazer uma conta assim, ó. Essa medida aqui, que foi de 10 até o 7, então variou 7. Aqui foi de 5 até o 10, então variou 5. E vamos fazer a relação, ó. A taxa de variação, vamos chamar de K, vai ser 7 por 5, tá? Isso aí nos dá uma taxa de variação de 14, 7 por 5. Mesma coisa que dividir por 10, que daria 0,7, né? Multiplicar por 2, então é 1,4. 1,4 é a variação, quer dizer que para cada unidade aqui vai aumentar 1,4 no y. Essa é uma maneira. Lá no terceiro ano do ensino médio, na terceira série, você vai descobrir lá como é que calcula o coeficiente angular. E aí você vai ter uma formulinha que é o ΔY, é a mesma coisa, tá? Sobre ΔX. Isso aqui nada mais é que a tangente também, igual esse que eu fiz aqui. O ΔY vai ser, ó, você pega lá os pontos, né? Final e inicial, ó, 17 menos 10, divide por 10 menos 5.
O contrário também vai dar certo. Se você pegar 10 menos 17 e 5 menos 10, vai funcionar também, tá? Aqui vai dar 7 sobre 5, igualzinho deu antes. Então isso aqui chama coeficiente angular. Está diretamente relacionado aí com a taxa de variação da função, do primeiro grau nesse caso. Vamos lá. Atividade 6, sabendo-se que uma função do tipo f de x igual a x mais b, o valor de f de menos 1 é igual a 4 e que o valor de f de 2 é igual a 10, determine o valor de f de 12. Esse é o tipo de exercício que cai, dependendo do vestibular. Você vai encontrar. No Enem não, porque o Enem é cheio de conversinha, né, meu? Os caras lá é cheio de conversa, cheio de texto. Mas um vestibularzinho, primeira fase de FUVEST, poderia muito bem cobrar um negocinho desse, de boas, né? ETEC também não vai cair negócio desse, porque ETEC é várzea, né, mano? ETEC é muito fácil. Não cai questão assim. Bom, sabendo-se que numa função do tipo, já li já, né? Então vamos lá. F de x é igual a ax mais b. Tranquilo. Então você sabe que f de menos 1 vai ser o quê? A que multiplica quem? Menos 1, né? Que o número que aparece aqui no parêntese é no lugar do x. Então você coloca aqui, ó, mais b. E a gente já tem o resultado, é o quê? 4. Primeira etapa. Vamos montar mais uma, ó. F de 2 vai ser o quê? O a vezes 2, né? O 2 entra no lugar do x. Mais o b, que é igual a 10. Então já temos aí 2, né? Aqui a gente poderia já encontrar quem? Um sisteminha, ó, com duas equações, duas incógnitas. Ou seja, ó, menos 1 vezes a vai dar menos a, mais b, que é igual a 4. Nosso objetivo é encontrar a e b e substituir aqui na função para descobrir qual que função que é essa, tá? Então vamos lá, a segunda ali vai dar 2a mais b, que é igual a 10. Legal, reconheceu o sistema de equação aí do primeiro grau? Vamos resolver pelo método da adição, fazendo o quê? Multiplicando essa linha de cima, pode ser a de cima ou a de baixo, tanto faz, por menos 1, para a gente se livrar do b, nesse caso aqui, tá? Então, o menos 1 vai multiplicar o 4, vai multiplicar esse aqui, e vai multiplicar esse daqui também. Então, a linha toda vai ficar a positivo menos b, que é igual a menos 4. E aí a gente faz o quê? Adição. É o método da adição. 2a com mais a vai dar 3a. b com menos b dá 0. E 10 menos 4 vai dar 6. Portanto, ó, o a é igual a 6. O 3 passa dividindo. Nós temos que o a é igual a 2. Então, já podemos escrever a nossa função, ó, da seguinte forma. Nós temos que o f de x vai ser igual a 2 vezes x. Falta descobrir quem é o b. E vamos descobrir como? Substituindo o valor do a em uma dessas aqui, ó. Mais fácil substituir na primeira. Então, substituindo o valor de b na primeira expressão, nós temos aqui menos a mais, ou melhor, o valor de a, né? Nós temos o valor de a. Então, é menos 2 mais b é igual a 4. Portanto, o b é igual a quem? Ó, 2 vai para lá, fica positivo. 4 mais 2, 6. O b é igual a 6, então nós temos que é 2x mais 6 é a função. Agora vamos calcular para 12. Então, f de 12. O que é o 12? É o x. Então, no lugar do x eu coloco 12 mais 6. Então, f de 12 aí vai dar 2 vezes 12, que é 24, mais 6. Então, f de 12 é igual a 24 mais 6, que é 30. É isso aí. Então, bacaninha, questãozinha legalzinha, né? Raramente acontece. Atividade 7. Dada a função f de x igual a 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade desta função. Crescente e sempre positiva. Bom, ela é crescente por quê? Porque o coeficiente angular, né? Como vocês ainda não viram isso, porque isso aqui é do ensino médio, tá? Mas já vamos ver aqui, ó. Aliás, do ensino médio, ó. Da terceira série. Esse número que vai na frente do x aqui é o coeficiente angular, ou taxa de variação, tá?
É ele que define se a função vai ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, o a é igual a 3, portanto o a é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Nesse caso, nossa função é crescente. Se o número que multiplica o x, né, que é o coeficiente angular, ou taxa de variação, fosse negativo, nossa função seria decrescente, tá? O que mais? É sempre positiva? Não, não é sempre positiva. Por quê? Se você colocar um valor aqui, ó, um menos 4, por exemplo, vai dar 3 vezes menos 4, menos 12. Com mais 3, dá menos 9. Então, não é sempre negativa, é sempre positiva. Essa daqui está errada. Tá? Ela é crescente, mas não é sempre positiva. Decrescente sempre positiva? Não é decrescente, ela é crescente. Decrescente não é decrescente, filho. É crescente. Crescente positiva no primeiro e segundo quadrantes. Vamos ver se é. Vamos colocar aqui no gráfico. Não, acho que não pediu para pôr no gráfico, mas vamos colocar no gráfico e ver, verificar, né? Então nós temos aqui, ó, primeiro quadrante. Como ela vai passar pelo 3 aqui, lembrando, né? Não falei para vocês, ó. Mas esse cara aqui, esse é o B, tá? O B é igual a 3, lembra? Função do primeiro grau, nós estamos trabalhando com essa função aqui, ó. AX mais B. Então o B é esse número que não tem x. E esse cara aqui vai me dizer aonde a função, o gráfico, né, corta o eixo y. Nesse caso aqui vai passar pelo 3. No y igual a 3, tá? Então esse cara é importante também. Que é a origem. Vamos colocar ali mais ou menos ali a reta ali. Que é uma reta, isso aqui é uma reta. Passando pelo 3, tá? Arbitrário, tá? Tô colocando aqui arbitrário, não sei se é exatamente esses pontos, mas eu tenho certeza que passa pelo 3, tá bom? Não vai passar pelo 0, porque quando o x for 0, ele vai dar 3. Quando o x for 0, o y vai ser igual a 3. E quando o y for 0, o x vai ser igual a 1 menos 1, né? Então isso aí são detalhes. Mas enfim, ó, já deu para perceber, né, que a função, ela realmente é positiva. Positiva aqui nessa parte, tá vendo, ó? Os valores aqui são positivos, então ela é positiva nessa parte, que é o segundo quadrante, e ela é positiva no primeiro quadrante, então alternativa letra D aí, correto. Alternativa correta essa daqui. Atividade 8. O gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano? Então lembra, a taxa de variação é quanto variou em um ano, tá? Aqui o intervalo aqui analisado são 10 anos. No momento inicial, quando começou aqui a pesquisa, tinha 10 mil habitantes. Em 10 anos foi para 10 mil não, 100 mil, né? Em 10 anos foi para 103 mil. Quer dizer o quê? Que cresceu, em 10 anos, cresceu 3 mil. Ou seja, isso aqui é o delta Y, tá? E o delta X é esse daqui, ó, de 0 até 10, ou seja, 10. Tá? Aqui é o delta X. Lembra que a gente tem que fazer o quê? O triângulo, né? Triângulo retângulo aqui para calcular quem? A tangente desse ângulo. Isso aqui nos dá a variação da nossa função. Aqui então vai ficar 3 mil nesse aqui, 10 aqui, tá? Essas são as medidas, né? Essa distância aqui, ó, do 0 até o 10. Aqui foi do 100 até o 103. E aí, para a gente resolver, basta fazer a conta, né? Tá, ele quer saber a taxa de variação. Nesse caso aqui, como é uma reta, a taxa é constante. Por quê? É a mesma inclinação. Em qualquer ponto da reta é a mesma inclinação. Então, taxa constante é uma característica desse tipo de função aqui, que é uma reta, né? Função do primeiro grau. Então, para a gente calcular aqui a taxa de variação, podemos chamar de A. Lembra? Ó, chamar de A por quê? Porque f de x igual a ax mais b. Esse é o esquema dessa função aqui. Então, nós estamos calculando esse cara aqui, que é o coeficiente angular. Como é que calcula? Isso aqui é numericamente igual a tangente. E tangente nada mais é que cateto oposto dividido pela hipotenusa. Dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui vai dar quanto? Ó, corta um zerinho aqui. Nós temos que a taxa de variação é 300. Então aí, ó,
Entre os que morreram e os que nasceram, sobra 300, que vai aumentando a população, tá? Isso aí lá na geografia a gente chama de taxa de natalidade, mortalidade, né? O equilíbrio lá. E aí vai fazendo a população crescer ou diminuir, dependendo da taxa de mortalidade e natalidade do local. Alternativa D, tá? Atividade 9. O gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. A velocidade aumenta no período D. Então vejamos, ó, aqui é a velocidade pelo tempo, tá? Então perceba que ele começou aqui com 20 metros por segundo e foi diminuindo até chegar a zero. Tá parado aqui, ó. Em 5 segundos ele estava parado. Ficou parado até os 20 segundos, começou a andar de novo, ó. Opa, tá aumentando a velocidade, ó. Saiu do lado do zero e foi até o 20. Ou seja, aumentou. E também, ó, uma outra característica para saber se aumenta ou não é quando a reta está apontando para cima, né? Crescente. Então ela é crescente nesse intervalo aqui, ó, do 20 até o 40. Daqui até aqui ela está aumentando, depois começou a diminuir de novo. Então de 20 até 40 segundos ela aumentou, a velocidade aumentou. Nem tem, né? Não tem aqui 20 a 40. Aí ferrou, né, velho? O gráfico mostra a variação da velocidade do veículo numa trajetória retilínea. A velocidade aumenta no período de... Não tem opção. É nesse período aqui, né, meu? De 20 a 40 segundos. O que tem ali é de 20 a 45 segundos, mas nesse 45 segundos aqui, ó, a velocidade diminuiu de novo, né? Então tá errado isso aqui, mano. Eu vou colocar aqui a letra F de Frederic, ou K de Kablan, F de Frederic, ó. De 20 segundos a 40 segundos a velocidade aumenta. Eita, nós. Atividade 10, AP 2017. O valor a ser pago por uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. Tal função trata-se de uma relação de proporcionalidade direta. A partir das informações apresentadas no gráfico, pode afirmar que... Então, antes de fazer aqui ver as questões aqui, as alternativas, vamos calcular algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, a função P em função de L, ó. P por quê? Porque aqui no Y está o P, tá vendo? P em reais é o preço, né? Então, P em função de L, que é o litros ali, vai ser igual a... É diretamente proporcional, tá? Parte do zero aqui, pelo que eu estou vendo. Então, vai ser uma função do tipo AX ou KX. No caso, vamos chamar de KX, tá? KX não, KL, K vezes L, que é a quantidade de litros vezes o preço, né? No caso, o K ali vai ser o preço do litro, que é constante. Então vamos ver aqui, esse preço aqui nós podemos pegar um ponto conhecido aqui, ó, que é esse daqui, né? Tá bem nítido aqui, que é 2 para x, 5 para y. Isso aqui nos vai dar quem? A taxa. Então a taxa aqui é 5 para 2. Então o nosso K é igual a 2,5, tá? 2,5 positivo porque é crescente. Então acabou. Já descobrimos quanto que é a taxa, o que precisa aqui, já era, vamos ver aqui. A relação de L litros e P preço é decrescente? Não, né? Crescente. Tá vendo a linha azul aqui? Para cima, crescente. A relação L preço é crescente, sim. Ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor a ser pago. A relação litros e preço é crescente, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor a ser pago. Ué. Mas tem mais de uma correta, será? Bom, tá aí. Se a B tá correta, vamos marcá-la. A relação L litros e preço é crescente, sua constante de proporcionalidade... tá. Aqui não, né? É 2,5. Relação de é decrescente? Não, é decrescente, é crescente. A relação P preço é constante... Vixe, constante não. Constante seria assim, ó. Uma reta horizontal, tá? Taxa de variação zero. Então, essa daqui. Então, você vê que não precisava nem saber calcular constante de proporcionalidade, porque é analógica, né? O negócio é crescente e o objetivo é significado de crescente. Quanto mais litros, mais paga. É uma questão de lógica, não precisava nem saber muito matemática essa daqui, né? Atividade 11. Dentre os gráficos a seguir, assinale a que representa, respectivamente, uma função decrescente e crescente. Respectivamente, crescente e decrescente. Assim. Vamos lá. Primeiro é crescente, né?
Então, crescente, ó, apontando para cima. Então, essa daqui, crescente. E decrescente apontando para baixo, ó. Tá aqui, ó. Tá? Essa daqui não é por quê? Porque essa daqui, como tá na vertical, você não sabe se está indo para cima ou para baixo, para começar, né? E segundo que isso daqui é uma função do tipo x igual a alguma coisa, né? X igual, aqui no caso, poderia ser menos 2, tô supondo, tá? X igual a um número. Então não é uma função, né? Sei lá. Isso aqui também, ó, horizontal. Uma reta horizontal aqui é do tipo y igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y igual a 5, tá? Então essa aí é função constante. E essa daqui não é função. Por que que não é função? Porque a gente já vai ver já, nesse caso, ó, para cada valor do domínio eu tenho várias imagens aqui, ó. No caso, para cada imagem eu tinha que ter um valor de x, tá? Para cada ponto aqui no y eu tenho que ter um valor do x. Aqui todos têm o mesmo valor. Bom, vai ficar como aqui? Crescente é D e decrescente é B. Então, no caso, é o contrário, né? A ordem é primeiro decrescente, depois crescente, tá? Então, é B, depois D. B, depois D, aqui nasce, ó. B, depois D. Decrescente e depois a crescente. Questão 12, de novo a P. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa, bandeirada, igual para todas as corridas, mais uma parcela variável que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Então, P, a função aqui, ó. P é igual a mais BX. B é o custo para cada quilômetro e em determinada cidade temos que... Então, ele deu aqui uma função, ó. P reais, X em quilômetros, o gráfico P em função de X, que atende à proposição é. Então, veja que aqui, ó, a constante é 0,8. Então, nós temos que ver qual gráfico tem 0,8 como taxa de crescimento, tá? Tem outros detalhes também, mas vamos ver isso daí primeiro, ó. Essa daqui não tem taxa de crescimento porque é constante. Essa daqui nada a ver. Essa daqui, ó, tá falando justamente o contrário. Para cada quilômetro vai diminuindo a quantidade que você paga. Quanto mais você roda, ó, o significado desse gráfico aqui, ó, quanto mais você vai longe, menos você está pagando. Não faz sentido, né? Essa daqui, de repente você teve um custo e depois você passou a receber dinheiro do taxista. Esse é o significado desse tipo de conta aqui. Então não é essa daqui, só sobra quem? Essa daqui, né? Taxa de variação, ó, para cada unidade aqui, para cada quilômetro, 0,8. É o preço do quilômetro rodado, tá? Além do mais, ó, a taxa aqui ele partiu do 15, né? Aí precisava saber quanto que é a escala aqui, mas acho que tá de 5 em 5. Aqui é o 15. Legal? Então, alternativa A. E é isso. Finalizamos aí mais uma parte da resolução do caderno do aluno da primeira série do ensino médio, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês não tenham ficado nervosos comigo, porque não é que eu tô tirando, é que esse caderno do aluno é chato mesmo. Mas enfim, bons estudos aí. E não deixe de conferir os vídeos que tem por aqui, tá? Não fica preso ao caderno do aluno. Pega aí outros canais ou um livro e faz exercício. Vocês estão aprendendo agora é função do primeiro grau. Então arrebenta, cara. Vai estudar, entendeu? Não tem outra forma, mano. Não adianta você estar pensando que quando você ia lá pra aula, só ficar ouvindo o professor falar, você estava aprendendo alguma coisa. Em matemática você não aprende olhando, filhão, nem ouvindo. Você aprende fazendo, cara. Os caras falam assim, ah, como é que aprende matemática? Mano, mete a mão na massa, jovem. Ah, não sei fazer divisão. Aprende divisão, cara, vai lá e faz exercício. Você já não tá na primeira série. Você não tá mais no fundinho. Você pode caminhar com as suas próprias pernas. Não é por isso que você tá aqui no YouTube? Pra aprender? Então, é isso, cara. Agora, ó, parte boa, se é que tem uma parte boa, né? Parte boa da quarentena. Vocês estão... Quer dizer, vocês não, porque tem alguns que estão aqui pegando resposta. Mas alguns estão aprendendo a estudar. Estão finalmente estudando. Porque vocês só iam para a escola. Tem gente que só ia para a escola, chegava em casa, nem olhava o caderno, véio, não lia nada, fazia nada. Agora estão, pelo menos, estudando. E que mantenham o hábito quando voltar. Tamo junto aí, falei demais.